O problema para-eclesiástico, na minha opinião, ele começa com a ideia errada de que evangelismo só acontece fora de quatro paredes e fora da realidade do comunitária. Então, o ID ele não acontece somente por evangelismos de impacto, ainda que sejam importantes, para-eclesiásticos, por exemplo, mas um tipo de pregação do evangelho que envolve o corpo de Cristo que é nascido de novo, a sua comunhão, a sua comunidade. Qual você acha que é uma das principais mentiras que os brasileiros acreditam sobre a igreja na Europa? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, de testemunho, de inspiração, onde você dá risada, você chora. E hoje nós estamos numa mesa internacional aqui. A gente quer falar um pouco sobre missões, sobre a Europa, sobre Portugal, sobre aquilo que o Senhor está fazendo nas nações. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Antes da gente começar, um pedido, né, e um agradecimento. Obrigado a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas que estão declarando aí, eu quero me parecer com Jesus. E se você ainda não é inscrito, é muito simples, é muito fácil e nos ajuda muito, porque quanto mais inscrito, mais relevante a plataforma entende que é esse conteúdo e vai divulgando e a mensagem vai chegando nos 4 cantos dessa terra, onde alguém fala português, aí nós estamos chegando. Beleza? Vambora então? Preparados? Vambora pro podcast de hoje. Meu amigo Felipe Premoli, obrigado por você estar aqui, que honra. Prazer. E hoje com um co-host aqui, Fábio Coelho. Que perigo, hein? Que perigo. Mas é editado, né? Esse é de bom. Os ao vivo que são mais perigosos. Muito bom, muito Bom bom. ter você aqui, Felipe. Muito bom mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Felipe, ele é pastor em Portugal, já mora lá há 26 anos? 26 anos. 26 anos, Lisboa, e é pastor da igreja Lâmpada para a cidade, e tem servido lá numa igreja maravilhosa. Eu e o Coelho já tivemos a oportunidade de estar lá, Coelho mais algumas vezes, e a gente está muito honrado de receber você aqui. O Felipe pregou na família Desascope, deu aula na Desascope School, veio aqui no podcast porque a gente arranca o couro. Dependendo da hora de voo, é o tanto que a gente... Não sabe quando vai voltar, né? Exato. Foi Ele maravilhoso. ficou 22 anos sem vir, né? 22 anos. A última vez que eu vim foi em 2004. Tinha 13 anos, mais ou menos. Felipe, queria começar fazendo a seguinte pergunta. Qual você acha que é uma das principais mentiras que os brasileiros acreditam sobre a igreja na Europa? Ok. Eu acredito que, segundo o meu contexto ali de Portugal, e também alguns países que eu vou visitando ali na Europa, as pessoas têm a ideia de achar que a Europa ela está morta para o evangelho. Sim. É óbvio que existe um histórico, né, de evangelho na Europa que já aconteceu. Então é fato de que alguns europeus, quando recebem um missionário ou uma pregação do evangelho, ele meio que responde, olha, isso já passou por aqui, né? Existe essa realidade cultural. Eles falam do pós-cristão. Exatamente. Mas o fato é que a Europa não está morta nesse sentido. Às vezes, o problema da avaliação ela acontece porque o missionário, por exemplo, do Brasil, está num contexto de uma realidade extremamente associada com o povo evangélico. Então todo mundo sabe o que é igreja, todo mundo sabe dizer amém. Quando você vai ali vai comprar o espetinho que eu comia aqui no Brasil, que já não comia há muito tempo, de rua, quando diz assim, Deus te abençoe, não teve ninguém em nenhuma loja que disse que Jesus não conheço. Todos disseram amém, obrigado, vai também, né? Então, a todos nós. Exato. Então há um contexto a cultura que já é influenciada muito pelo contexto da missão avançando no Brasil. E quando a gente vai para a Europa, nós não vemos essa associação tão diretamente. Então, assim, só para ser bem
claro, Sim. por exemplo, as pessoas não falam frequentemente Deus abençoe. Não existe, entende? Quando, imagina, as situações em que eu digo assim, olha, Deus te abençoe, e a pessoa nem sabe Responder. o que responder, porque para ela é um tipo de conversa que não faz parte do seu linguajar. seu linguajar comum. Ainda assim, nós temos visto nos últimos anos um crescimento da igreja na Europa. Em Portugal há muitas igrejas crescendo, muitos jovens conhecendo Jesus e desejando participar de igreja local. Existem algumas estatísticas aí que estão sendo lançadas recentemente, que a geração Z, que seria a geração que, segundo alguns, não teria possibilidade de se encontrar com Jesus ou com a espiritualidade de forma assim tão direta, tão fácil, é a geração que tem entrado nas igrejas. Há uma paixão por Jesus acontecendo lá. Nos países onde eu visito, eu tenho visto muitos jovens famintos por Jesus, encontros de jovens acontecendo, conferências e retiros de jovens acontecendo assim, que às vezes reúnem mais que uma igreja, É mesmo. assim, por causa do desejo de conhecer Deus. E no meu caso particular, como a nossa igreja ela vive uma fluência nos dons espirituais, muitas igrejas nos procuram de outros países para aprenderem um pouco a respeito de dons espirituais, a respeito do que está acontecendo ali. Então há uma fome, um interesse, uma volta para as escrituras desses jovens que, conhecendo Jesus, não tem aquele background de religião, mas por conhecerem Jesus através da escritura, normalmente eles se interessam um pouco mais pelo conhecimento da palavra de Deus. E um ponto positivo, que é, no meu caso da língua portuguesa, por exemplo, o acesso à internet que encontra o Jesuscope Podcast, ou algumas outras instituições de ensino relevantes que estão acontecendo na internet, que facilita muito esse encaminhamento, né, para um lugar mais saudável de igreja, uma compreensão, às vezes, importante a respeito de alguns tópicos teológicos e doutrinários fundamentais, que às vezes esses jovens levariam muito tempo a entender no processo da vida comum da igreja. Então está acontecendo um aumento, e um aumento rápido de jovens, não somente crendo, mas também querendo viver isso com Cara, mais é louco isso aí que você tá intensidade. falando, porque às vezes a gente não tem noção, até ir para algumas nações, o tamanho da importância da geração de conteúdo online. Porque, por exemplo, quando você chega vou falar um extremo, né? Você Sim. chega no Japão, Sim, você vê um clamor, porque o cara não tem, tipo assim, ó, assiste esse canal aqui. exato. Pro japonês, né? Exato. Você assiste esse canal aqui que você vai aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Cara, você não Sim. tem muito o que indicar. Quando, por exemplo, na Itália mesmo, né? O evangelho vem da Europa, vem dos Estados Unidos, né? Sim. Vários Faz missionários. esse caminho aqui, né? E bate aqui, né, na América do Sul, Sim. e como que volta, né? Aquilo Sim. que Deus está fazendo no Brasil está influenciando pessoas na influenciando. Europa e na África, né? Sim, sim. Inclusive influenciando no sentido do próprio conteúdo. Então, Aham. por exemplo, a gente já vê jovens portugueses ou algumas organizações que já se movimentam criando conteúdo porque entenderam os resultados, os frutos disso naquilo que foi aqui construído. Aqui Você já viu pessoal um do jovem? Brasil. Você já viu uns vídeos de um jovem que ele grava jogando? Não. Nunca? Não, por acaso É não. um jovem português. Sei. Ele grava jogando, ele tá jogando com os caras online assim, Sei. e os caras mandam pergunta pra ele. Aí ele começa a responder assim, ao vivo, assim, cara, que com Bíblia. extraordinário. Bem legal, Vou bem fazer legal. isso com CS, hein? Olha aí. Ó, tô fica me a pre- dica tô- aí, tô daqui me- a pouco um canal do YouTube. Tô me Fábio preparando. Coelho Tô jogando com sério, CS. tô jogando Com as sério, hein? armas do Espírito. Agora, Felipe, deixa eu te Muito fazer bom. uma pergunta. Sim. Você está falando sobre essa realidade de uma cultura que é diferente do Brasil no que se Sim. refere ao cristianismo. Sim. Então, a maneira como vocês abordam essa geração com o evangelho, ela é diferenciada da maneira como aqui. Então, Sim. eu imagino que o ateísmo e Ok. também as religiões tipo hinduísmo, islamismo, tem crescido muito na Europa. Sim. Então, creio que a maneira como o approach, né, a maneira Sim. como você leva o evangelho, ela é diferente. Então, E quais são os desafios, né? O que você exato. enfrenta? Então, é importante pensar nisso, como você disse, no sentido de que há uma possibilidade de maior pregação do evangelho, não é culturalmente que
a Europa está aberta ao cristianismo, mas a Europa está se abrindo para a espiritualidade. Sim, Ok. Então, e também no contexto de Portugal, nós temos uma tradição católica, quase 80% do país é católico, mas não católico praticante. Então, nós não temos uma realidade tão enfática em ateísmo, mas temos uma realidade mais enfática no ceticismo, né? Mas que está... Isso que eu ia falar, é um agnóstico? Que tipo assim, eu creio que tem um Deus, alguma Exatamente. coisa, mas eu não sei nada e não creio muito em nada. Que está se abrindo à espiritualidade. E já entendeu, de certa maneira, que o ateísmo, de forma objetiva, também já não faz sentido. E acredito que a própria pandemia, ela veio sensibilizar a nossa geração para transitar desse lugar. E essa abertura para a espiritualidade também abre para outras, hinduísmo e... Sim, e você vê um crescimento de hinduísmo, você vê em Portugal, que já é um pouco mais antigo, mas agora as novas gerações começam a entrar também no espiritismo, algumas coisas nesse sentido, né, que acontece. O espiritismo também é influência europeia, né, nasce ali. Então, eu lembro uma coisa que me chocou, em Londres, Londres é forte. De ir eu queria até saber em Portugal se tem rolado esse movimento, de ir nos lugares meio de praça, assim, e tem uns containers, aí chegar lá era tipo cartomante, tipo pessoa lendo a mão. Sim. Eu falei, cara... Olha, é interessante porque em Portugal nós temos uma história da Igreja Católica muito misturada com esoterismo. Então, nós temos ali, por exemplo, na margem sul de Portugal, que foi a maior parte das vezes da minha vida onde eu vivi, existe uma cultura de leitura de mãos, de cartomante, que a gente chama de bruxa ou alguns outros nomes. Só que essa é uma coisa local, é uma pessoa normal, que todo mundo sabe que é, né? E vai atendendo as pessoas nesse sentido. Por parte da nova geração, não existe tanto essa cultura clássica que eu encontrei ali quando eu cheguei, mas existe uma abertura para a espiritualidade e existe uma abertura, sobretudo, para uma espiritualidade que não envolve uma responsabilidade moral. Então, por exemplo, o hinduísmo e experiências transcendentais que não me digam o que eu tenho que mudar. Né? E não vai abordar tema pecado. Não vai abordar tema pecado, mas vai abordar tema de algum contato com alguma entidade ou ser ou experiência superior. E respondendo a essa questão, o que eu acredito no sentido da dificuldade é que como o contexto ele não é cristianizado de forma direta e enfática, como é no Brasil, né? Porque hoje você fala do evangelho, a gente quase parte do pressuposto que a pessoa já ouviu falar, né? É óbvio que há muitas regiões aqui que não foram alcançadas. Descobri que existem 140 línguas no Brasil, percebe? Para além da língua brasileira, e muitas regiões que precisam ser alcançadas ainda. Mas em Portugal, a abordagem de pregação do evangelho é uma abordagem tendo em conta que provavelmente a pessoa nunca ouviu falar diretamente disso, sabe? Por exemplo, quando a gente prega para um jovem, ele até sabe que a mãe ia na igreja católica, ele até fez de alguma maneira ali a catequese inicial, mas ele não conhece Jesus, ele não tem ideia do que isso representa, ele não tem ideia de cruz, não tem ideia de morte e ressurreição. Então é quase como uma abordagem que ele está ouvindo isso pela primeira vez. Só que, assim como diz a palavra, Paulo não se envergonha do evangelho porque é poder de Deus. A verdade é que, ao contrário do que achamos, pelo menos na nossa experiência, que parece uma barreira muito grande naquilo que é a nossa linguagem evangélica para a linguagem daqueles que estão nos ouvindo, o poder de Deus se manifesta. Ele quebra essa barreira de separação. E o interessante é que, após essa pregação, há um interesse de conhecer mais Jesus. E o que a gente vê é que, quando há um interesse, posteriormente uma rendição, uma conversão, existe um tipo de fidelidade e fome muito particular. Então, a nossa experiência com portugueses que estão se encontrando com Jesus, como eles nunca tiveram associação, como para eles nunca foi normal ir para um culto, ver um pastor, ver uma igreja. Assim, eu aqui no Brasil acho interessante, cada lugar que eu passo tem uma igreja, né? Isso é muito interessante. Lá no Brasil, lá em Portugal não é assim. Então, é um tipo de interesse, busca muito nova, sabe? Então, por outro lado,
existe uma facilidade que é quando você discipula uma pessoa como essa, que não tem os jargões e os hábitos e a associação, ou até os traumas, mesmo que não sejam próprios, mas os traumas geracionais. E os pré-conceitos, né? Os Tipo preconceitos. assim, eu entendia que isso significava não sei o quê. Aí tem que reconstruir aqui, né? Lá já você parte uma folha em branco nesse sentido. Exato. Né? E voltando à questão do conteúdo da internet, para esses jovens ou pessoas que estão se convertendo hoje e estão interessadas por Jesus, o conteúdo está facilitando. Está criando pontes, percebe? É uma coisa interessante, por exemplo, há pessoas que vêm à nossa igreja local porque viram o podcast do Scope e perceberam que o que está sendo pregado lá é parecido com o que está sendo pregado e ensinado. Então Deus tem usado também esse meio de conteúdo para facilitar o processo de conversão dos povos que, de alguma maneira, não estão associados diretamente com o evangelho. E aí você falou uma coisa, né, interessante, que até foi uma das coisas que você veio fazer aqui no Brasil, é que você usou um termo assim, a nossa igreja tem trabalhado para ser fluente nos dons do Espírito, né? Ou seja, para saber o que é e saber utilizar e saber o que a Bíblia nos empodera para fazer nos dons do Espírito. Qual é o papel dos dons do Espírito, e aí falando de cura, falando de palavra de conhecimento, de profecia, de discernimento, qual é o papel dos dons do Espírito nesse trabalho de evangelismo e discipulado? Sim. Então, nós somos muito inspirados no modo em como isso está acontecendo na Escritura, né? Então a gente conta, por exemplo, em Atos capítulo 8, a Bíblia narrando que as multidões prestavam atenção naquilo que Filipe pregava, porque eram manifestos sinais e maravilhas. Então, e para além disso, Paulo vai dizer que esses dons, essas manifestações do Espírito também funcionam para a edificação da igreja. Só que ele traz um detalhe em 1 Coríntios 14, sobre profecia, por exemplo, que havendo um incrédulo entrando no vosso meio, os segredos do coração serão revelados e ele dirá, Deus está verdadeiramente entre vós. Então nós entendemos que as manifestações do Espírito, os dons espirituais, eu gosto de chamar de manifestação, que é como Paulo fala, e quebra aquele paradigma de que dons são super capacidades humanas, né? Mas são manifestações do Espírito através de nós. Esses dons, eles são meios de evidenciar o testemunho da ressurreição de Jesus, para que enquanto pregamos o Evangelho, pessoas não somente recebam da parte de Deus um testemunho forte no seu interior, mas uma experiência sensorial com isso, né? Deus está agindo, assim como se revela na natureza, assim como se revela de outras maneiras, os dons, eles manifestam a vida de Deus presente diante deles, né? Então, eu costumo dizer que os dons espirituais, eles funcionam para gerar uma equação que acompanha toda a Escritura, né? Quando o enfermo é curado, a primeira coisa que a gente tem clareza é que Jesus está vivo, né? Porque nós oramos o nome de Jesus, então há uma comprovação de que ele está vivo. Ele fez agora. E se há uma comparação que ele está vivo, é porque ele ressuscitou. Uau. Porque nós estamos pregando de Bíblia aberta e estamos orando por cura porque a Bíblia nos disse que nós precisamos orar por cura. Então, quando nós oramos no nome de Jesus, há um testemunho da ressurreição de Jesus. E é por isso que Atos 4:33 diz que os apóstolos davam com poder testemunho da ressurreição de Jesus. E aí, na consciência a respeito de que ele está aqui presente, ele ressuscitou, nós entramos num ponto muito importante que para o contexto da Europa é definitivo, que é a comprovação da santidade daquilo que nós estamos falando, né? Porque imagina um cenário onde já se leu Escritura, um cenário onde já existiu uma movimentação, né, eclesial de alguma forma, embora a Península Ibérica não recebeu a reforma, mas a Igreja Católica foi predominante e é predominante desde então. Mas a Europa é o berço dos grandes avivamentos. Exatamente. O que acontece? Por exemplo, a Bíblia deixa claro que o testemunho da ressurreição de Jesus é a comprovação que ele não tinha pecado. Ele só ressuscita porque ele não tem pecados. O salário do pecado é a morte, né? Ao homem é ordenado morrer uma só vez e com isso vem o juízo. Paulo em Romanos ele vai inclusive inverter esse argumento dizendo assim, porque todos morrem, todos pecaram.
né? Então ele olha para a morte e comprova, se ninguém vive para sempre, é porque todos que morrem debaixo da condição da natureza humana caída, que é o pecado. E todos que ressuscitaram morreram de novo. Exatamente. E Cristo é aquele que ressuscitou e vive eternamente. E vive eternamente. Então, a realidade de Cristo presente enquanto oramos por cura, por exemplo, é uma evidência da sua santidade. E para mim, por exemplo, eu recebo muitos jovens lá na igreja. Eu tô falando muito de jovens porque estou pensando no contexto missionário e na ênfase que tem sido a conversão de jovens. Eles chegam depressivos, com crise existencial, com os pulsos cortados. Só que quando eles veem o poder de Deus manifesto e a comprovação de que Ele está vivo e a clareza de que isso significa que Ele é santo, eles voltam a acreditar na palavra de Deus. Eles voltam a acreditar que isso que está escrito é comprovadamente santo e eu posso ter confiança naquilo que esse Jesus que me curou está dizendo. Entendi. E eu quero repetir, eu quero replicar isso que aconteceu comigo com os meus amigos que estão perdidos, com as pessoas que não conhecem Jesus e agora estou sendo iluminado, sabe? Então a gente vê que, inclusive, as manifestações do Espírito têm sido um meio de vencer ansiedades. Estamos vivenciando uma melhoria na questão emocional da nossa juventude, porque a problemática, assim, para nós, entendemos, fundamental em questão de muitas ansiedades é a questão existencial. E quando eles descansam por saber que isso daqui que está sendo falado é verdade, isso está porque sendo uma das pregado. Questões dessa geração é que estão praticamente à deriva, né? Exatamente. Como um barco no meio do mar à deriva. Tipo, qual é a onda que vai vir, vai me levar. Exatamente. Né? E aí, quando a palavra se torna a verdade do coração da pessoa, é uma âncora, né? É uma âncora. Pum. E aí, o que ela faz? Ela descansa, como Hebreus 4. Ela entra num sábado. E a partir daí, o que ela entende? Ele me curou, ninguém pode dizer o contrário. Ele se manifestou. Então agora eu quero entender o que ele diz a respeito da minha identidade. Eu quero entender o que ele diz a respeito do meu futuro. Eu quero entender o que ele diz a respeito de família. Eu quero entender o que ele diz a respeito de vida comunitária. Entende? Então, o que a gente tem provado são jovens que, sendo iluminados a partir das manifestações de Deus, tem sido uma ponte para a pregação do Evangelho, para o conhecimento de Deus nas Escrituras e, posteriormente, para engajá-los nessa missão também de partilhar aquilo que eles têm experimentado. Muito bom. Será que você pode compartilhar com a gente algum desses testemunhos, assim, do que vocês viram? Claro, de manifestações, E assim? também esses testemunhos com pessoas que vieram desse contexto de ateísmo, Sim, claro. E de hinduísmo, claro. ou até essa questão da ansiedade profunda. Por exemplo, houve um jovem que, inclusive, foi um dos momentos em que nós entendemos a importância de continuarmos orando por cura e buscar os dons espirituais. Foi logo no início da igreja que a gente plantou, Lâmpada da Cidade. Inclusive, um beijo aí pro pessoal da igreja, beijo pros pastores. Se você é da Lâmpada pra Cidade, deixa aqui nos comentários. Exatamente, um beijo para minha esposa, Joana, minha família, Santa mulher Joana. santa Santa de Joana. Deus, mulher plena. Então, por exemplo, quando a gente começou a igreja, entrou um jovem na nossa igreja que era budista, cartomante e ateu. Ok. Que combinação, combo, né? Ele era português, a gente não sabia como ele combinava isso. E o que acontecia? Ele era um leitor assíduo de filósofos clássicos, da antiguidade clássica. Então, ele era uma pessoa que estudava muito. Então, ele começou a visitar a igreja e ele começou a se deparar com uma experiência nova na vida dele, que era diferente daquilo que ele tinha experimentado, e falava a respeito de padrões objetivos a respeito de um Deus e tudo mais. E ele começou a se interessar, a visitar. E houve um dia que ele, vindo para um culto de jovens, ele passando, não sei como é que se chama aqui, a passadeira, quando aquele lugar as pessoas passam no meio da rua, a faixa de pedestre, é isso, lá em Portugal é passadeira. Ele foi atropelado, cara. Um carro bateu nele, não esperou ele passar e bateu na parte de trás da perna dele. E ele estava vindo com um dos líderes dos jovens para a igreja.
E aí o líder chegou para mim lá, eu estava lá nesse dia com os jovens, e ele falou: olha, pastor, ele está aqui, eu falei para ele ir para o hospital, ele está agonizando de dor, mas ele preferiu vir para o culto e estar aqui e ouvir um pouco mais da palavra. Eu fiquei surpreendido até porque ele, né, decidiu estar ali. E eu disse: olha, vamos orar aqui por cura, vamos ver o que Jesus vai fazer. E aí a gente orou por ele e ele foi curado. E não somente curado da perna, ele estava com amigdalite, febre, as amígdalas dele desincharam na hora e ele ficou sem febre. E aí você via esse jovem pulando na hora do louvor com o jovem, tipo assim, iluminado. Imagina, cara, todas as questões existenciais, toda a depressão que aquele jovem vivia, que ele vivia, a ansiedade, depressão, todos os problemas, essa busca, sabe, pelos leitores, pelos escritos, essas experiências meio transcendentais que ele tinha, sabe, sempre buscando, e naquele momento ele teve a comprovação de Jesus ressurreto diante dos seus olhos. Esse jovem, ele entregou sua vida a Cristo, ele foi batizado nas águas, e ele pregou o evangelho para a família, ele batizou a família nas águas, entende? Infelizmente já não vejo ele há algum tempo, ele mudou, eu acho, de lugar. Então, mas a partir desse momento nós começamos então a entender, nós temos que orar por cura, nós temos que orar. E aí a gente começou a orar e são centenas e centenas de testemunhos, pessoas voltando a ver, membros voltarem a se mexer, o pessoal aí que está assistindo testemunha aí, né? Testemunhos aí. Por exemplo, uma jovem, uma vez, ela está lá conosco, a Sara, inclusive é um casal que está plantando igreja num lugar chamado Peniche atualmente. Ela não podia engravidar desde criança. Os médicos já tinham avisado ela que ela tinha um problema tão grave que era impossível biologicamente desde isso. Que já sabia que teria um problema. E aí a gente estava no culto uma vez e uma irmã, assim como o Fábio, que se movimentando profeticamente, me chamou, eu estava pregando e disse assim: olha, eu sinto muito no Senhor que nós precisamos convidar mulheres estéreis para orarmos por elas aqui. E aí eu obedeci, né, uma pessoa madura, a gente tem essa liberdade no culto também de compartilhar impressões e tudo mais. Então eu convidei pessoas para ir lá na frente, e essa Sara veio. A gente orou pelo seu ventre, depois de 3 semanas ela estava grávida. Hoje ela está no 3º filho. Não fechou mais. Não fechou mais. Então, nós temos visto, assim, muitos milagres. E o que a gente faz, que acredito que é o que a Bíblia fazia, Pedro quando é instrumento de Deus para curar o paralítico, o que Pedro diz varões israelitas, na minha versão mais arcaica, não olhem para nós como por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse É muito forte, né? Como se fosse a minha santidade que tivesse curado. Não, é a santidade de Deus. É então, a fé que vem do alto. Né? Não, acho que na NVI fala, né? A fé que vem de Deus, curou é o nome de Jesus. Então, a gente aproveita para pregar o evangelho. Eu lembro uma vez de um rapaz que era ateu, que tinha um problema no pé, umas feridas, que ele tinha ido em vários lugares e não entendia por que tinha aquele problema. A gente orou, ele foi curado. E aí depois disso, ele experimentar a dor desaparecer, eu apresento o evangelho para ele, que ele já tinha ouvido durante algumas vezes visitando a igreja. Você quer se render a Jesus? Você deseja? Eu quero. Então isso meio que parece que desbloqueia, sabe, algum ceticismo, porque o que parece é que o evangelho que é pregado somente num sentido institucional, ele criou alguma nebulosidade por parte de quem olha para a história, está vendo uma tradição, mas não está vendo o Espírito agindo hoje, né? E não é que pregar somente a palavra não seja suficiente, né? Porque quando a gente prega a palavra, o Espírito age. Só que pregar a palavra, inclusive obedecendo aquilo que a palavra diz que é possível a gente viver hoje, né? Então, eu acredito que, respondendo, os dons espirituais são pontes, né, de pregação para que Jesus seja proclamado e conhecido. Agora eu queria fazer uma pergunta, leve, tranquila, que a minha função aqui é essa. Meu Deus. Estou falando muito rápido, não, né? Não, tá de boa. E você tá de parabéns, você tá falando um português legal. Obrigado. Porque, cara, ele pregando lá, você fala assim, o que ele tá falando? Que língua é essa? Você está falando o tempo todo sobre missão e o tempo todo você está falando igreja. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque principalmente todo mundo que está assistindo, que tem um chamado para missão,
Sim. que ora por missão, que quer ir para outras nações. Sim. E por muito tempo, muito que era falado com missão era associado com um termo que era usado como para-eclesiástico, né? Meu Deus, então era uma missão para a eclésia, que a palavra significa paralelo à igreja, Sim. ou fora da igreja. Sim. Então assim, eu vou para a Europa, eu vou para a África, eu vou para o Japão, eu vou Sim. fazer um projeto, mas não está visando plantação de igreja. Sim. E você é de uma família missional, você pode até falar um pouco dessa história. Sim. E você é um missionário que nasceu no Brasil, mas desde criança está na Europa. Sim. E está fazendo missão, plantando igreja, Sim. a partir da igreja e Sim. multiplicando o evangelho. E queria que você falasse um pouco dessa realidade. Missionário em outra nação. Sim. E a importância da igreja e da edificação da igreja e como Sim. que isso... Então, para nós, o legal de a gente plantar uma igreja do zero é que a gente tem a oportunidade de seguir de forma mais direta e objetiva aquilo que as escrituras dizem. Então, quando o Senhor me deu a oportunidade de plantar a igreja, eu não tive que quebrar paredes levantadas no sentido histórico, né? E admiro quem faça isso. Sim, e quem trabalha dessa maneira. A gente vai para revitalização. Exatamente. Eu não revitalizei uma igreja, mas eu plantei igreja do zero, então houve mais facilidade em aplicar de forma mais objetiva, mais enfática, aquilo que são os valores que nós cremos a partir da Escritura. Para nossa igreja, a Escritura é a base de toda a aplicação do que pensamos, missão, igreja e tudo mais. E partindo do princípio da Escritura, o que nós entendemos enquanto pastores ali da igreja é que o conceito de derramamento do Espírito, que estabelece uma era da igreja acontecendo a partir de Jerusalém em Pentecostes, acontece no contexto profundamente coletivo. Né? O Espírito Santo é derramado e o que ele faz não é espalhar as pessoas no seu individualismo, mas expandir a igreja na sua comunidade. E você vai perceber que o próprio Jesus, enquanto ele está apregoando o evangelho e ensinando os discípulos, ele está partindo do princípio de um lugar de comunhão, de confissão de pecados, de reconciliação. Mateus 18, por exemplo, um exemplo que ele aplica à igreja. Ele fala, olha, se seu irmão pecou, você vai lá, você o repreende, senão você traz o outro, senão você leva a igreja, né? Então há um sentido constante desde ali dos evangelhos também no livro de Atos e nas epístolas, até em livro de Apocalipse escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Então há uma realidade de uma multiplicidade de igrejas que está acontecendo sempre, e a partir delas está acontecendo o envio, e nelas está acontecendo a chegada de pessoas que, conhecendo o evangelho até no contexto diário e comum, estão se encontrando com um ambiente discipulador e até preparatório para os próximos missionários que vão trabalhar a realidade da pregação do evangelho. Acrescentando que, por exemplo, quando você vê ali em Atos capítulo 2, 42 a 47, ao conjunto de elementos que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, que corresponde à imagem de Cristo, aos mandamentos de Cristo, só que ali no final do verso 47 vai dizer que nesse lugar, nesse contexto de comunhão, a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de salvar. Então, o problema para-eclesiástico, na minha opinião, ele começa com a ideia errada de que evangelismo só acontece fora de quatro paredes e fora da realidade do comunitária. Eu acredito que sim, há pessoas que vão ser encontradas não numa igreja, mas num ambiente como esse, e é por isso que evangelizamos. Mas a gente entende também que o contexto de um culto é um contexto evangelístico, o Senhor atrai pessoas a isso, e quando o Senhor envia pessoas como Filipe, sensível àquilo que está acontecendo enquanto ele caminha, ele envia para discipulá-los, né? E envia também para trazê-los a um ambiente discipulado e comunitário. E comunitário. Hebreus capítulo 10, verso 23 vai dizer que é um lugar de estímulo que precisamos preservar, não saindo da nossa, né? Ele é um pronome possessivo, não saindo da nossa congregação, como é costume de alguns. Então, quando eu olho para o modo em como Jesus estabelece a igreja de Cristo, existe uma igreja invisível,
espalhada, universal, os salvos, aquilo que Agostinho chamava o trigo dentre o joio, né? Só que existe uma igreja visível, que Lutero fala, que Agostinho fala, que Calvino fala, que é a reunião dos santos e a reunião daqueles que haverão de conhecer Jesus, num contexto identificado geograficamente, seja com a placa escrito Igreja Cristã Lâmpadas da Cidade, ou seja, a igreja que está na casa de Onesífero, a igreja que está na casa de a Priscila e Áquila, né? Ou seja, há uma identificação geográfica, há pastores que são mencionados como os pastores daquelas pessoas, Hebreus 13:7 ou 17. Sujeitai-vos aos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta diante de Deus, ouçam a sua palavra. Então há um sentido de relacionamento, de proximidade, há uma identificação geográfica e há, segundo a Escritura, uma responsabilidade de permanecer nesse lugar, porque esse é o lugar de estímulo, e a partir daí, todos esses movimentos que eu chamo de movimentos pendulares, né, em que filhos de Cristo fazem, alcançando os povos, sendo exemplo do seu contexto e trazendo ao lugar do discipulado. E para terminar, você vê o ID, né? Porque a gente lê o ID e o que a gente pensa? Vai. Só que a Bíblia diz para a gente ir e discipular, ensinar as nações em tudo que Jesus nos ensinou a guardar. Então, o ID ele não acontece somente por evangelismos de impacto, ainda que sejam importantes, para eclesiásticos, por exemplo, mas um tipo de pregação do evangelho que envolve o corpo de Cristo que é nascido de novo, a sua comunhão, a sua comunidade, né? Jesus parte o pão por causa disso. Por exemplo, elementos como os sacramentos, a ceia e o batismo revelam uma necessidade comunitária para a gente exercer isso, né? Interessante como a Antioquia é um padrão pra gente, né? Total. Principalmente a igreja gentílica, né? Sim. E você vê que eles estavam numa igreja local, que tem a liderança nomeada, e devia ser bem divertido, né? Profetas e mestres ali. Imagina. e eles estão ministrando ao Senhor, e no meio da comunidade, o Espírito fala e envia Paulo e Barnabé para a missão. Eles vão, evangelizam, pregam, plantam igreja. Sim. E eles voltam para prestar conta do que fizeram para a igreja. Então, a igreja, na minha visão, é a missão de Deus em movimento na terra, e tudo que fazemos em missão funciona a partir da igreja. Todos que são enviados para a missão são enviados pela igreja, e o objetivo da missão é edificar a igreja. Plantar igrejas, né? Plantar igrejas. Era pegar aquilo que estava acontecendo em Antioquia e exportar para outros lugares. E aquele usou a expressão expandir, né? Expandir, sim, muito bom. Sim. Agora, a gente sempre ouviu dessa questão da Europa pós-cristã, né? Sim. Onde a gente já falou aqui dos maiores avivamentos, que expandiu, né? Para a América do Norte, expandiu para a América do Sul, que alcançou tantos lugares, né? E parece que ela abandona isso. E a minha pergunta é assim, de uma Europa que abandonou a Deus, abraçou o quê? Olha, eu acredito que, inicialmente, ela abandonou a Deus. Deixa eu te falar que, na minha visão, né? A sua experiência. Exato, na minha experiência, um dos grandes problemas de grandes avivamentos acontecem quando eles não são preservados no sentido reformacionista. No sentido de que a gente não guarde somente o evento, aquilo que aconteceu, mas a gente preserve uma cultura de continuar aplicando o motivo pelo qual o Senhor ele veio. Não é que Deus não possa vir de forma livre e espontânea sobre a igreja, mas quando a gente lê a história dos avivamentos, a gente sabe o que aconteceu antes de o Senhor derramar a sua presença. É oração. É vida de busca por Deus e vida de clamor pela presença de Deus. Então o que acontece, é aquilo que eu tenho sentido, pelo menos nos lugares onde eu passo na Europa, é que um dos maiores perigos
após uma ação de Deus como essas e um conjunto de pessoas que de alguma maneira desempenharam, né, movimentos missionários e proclamação do evangelho, é o orgulho que isso pode representar, né, por parte desses grandes movimentos. Inclusive no tempo de hoje, né, eu vejo que tem gente que não quer fazer parte da igreja, quer fazer parte de um avivamento. Entendi. Né? Então eu quero estar onde, eu quero fotografar, eu quero gravar o Reels aonde estará esse momento acontecendo, né? Então o segredo é, enquanto nós estarmos vivendo esse derramar de Deus, nós continuarmos compromissados com os fundamentos que a Bíblia deixou. Entendi. Que é a vida, o compromisso, a aliança. E o que eu acredito é que de alguma maneira alguns avivamentos da Europa, pelo menos a minha leitura, eles, após aquela grande ênfase, o primeiro sentimento foi desilusão. Dos próprios crentes, das próximas gerações posteriores, porque não se soube passar, de certa maneira, um bastão de fundamentos, de princípios e de esperança, né, sobre as gerações que nasceram pós esses acontecimentos, né? Sobretudo pensando numa questão até, na minha opinião, de que os grandes avivamentos eles são vistos com um grande foco em pessoas específicas. Né? Isso faz parte, faz sentido, né? Mas, por exemplo, o avivamento de John Wesley. Sim. Você tá entendendo? Cara, se o John Wesley morrer, o avivamento acabou com ele. Foi o que aconteceu com o Ivan Roberts. Né? Por exemplo, né? Então, nós precisamos voltar às Escrituras e perceber essa questão de Antioquia, essa questão conciliar, percebem que a gente continua trazendo esperança, preservando os fundamentos e apontando de forma um pouco mais clara para Jesus, enquanto nós estamos vivendo aquilo que, por exemplo, eu creio está vivendo ali na nossa igreja, na Amora, né? Vidas curadas, demônios sendo expulsos, um crescimento extraordinário que transcende ali a realidade da Europa, mas sempre lembrando que o que está acontecendo não é por causa que existem pessoas especiais, não é porque eu entendi alguma coisa que os outros não entenderam, mas é porque é uma graça de Deus que Ele tem derramado para que a gente preserve o que todos podem buscar, o que todos podem crer, o que todos devem ensinar. Então, o primeiro ponto eu acredito que foi desilusão. Depois da desilusão, que acontece por causa dessa discrepância geracional, Coreia do Sul está acontecendo a mesma coisa. Sim. Entende? Acontece o ceticismo. Acontece a dúvida, né? Porque o jovem que ouviu falar que os seus avós viveram aquilo que viveram e estão vendo aquela estrutura Só que... um monumento. Estão vendo o monumento. Eles não estão vendo o movimento. Eles estão vendo o monumento. Na verdade, eles estão vendo mausoléus, né? Exatamente. É um memorial de algo que esteve vivo, Exatamente. não está mais. Né? E não que não tenha sua importância, porque a cultura judaica traz essa ênfase memorial, guardar por estatuto perpétuo valores. Mas Cristo está vivo. E se está escrito que Cristo está vivo, por que eu não estou vendo Cristo vivo nessa igreja que diz que viveu um grande avivamento, não é? E óbvio que a gente também ensina que há moveres de Deus que cessam. Né? Não é sobre isso. Mas o que não pode cessar é a busca por isso, a vida que representa a vida da igreja comum, que o Espírito Santo age constantemente a partir dela. Então há uma desilusão, há um ceticismo, uma dúvida. E, cara, quando acontece uma geração duvidosa, não existe uma geração que prega o evangelho. Existe uma geração que está lutando, né? Às vezes na apologética, ou numa busca mais profunda, ou às vezes até numa rebeldia, né? E por causa disso não existe convicção suficiente para sair desse lugar de voltar a entender o fundamento e pregar o fundamento para a geração onde nós estamos. Então eu acredito que, não olhando somente para a igreja como problema, assim, nesse sentido do esfriamento, mas eu acredito que o esfriamento acontece sobretudo por causa de nós, infelizmente, em alguns momentos, não termos tido a maturidade de preservar os valores centrais do que representam movimentos como esse. Bom. Né? E uma outra pergunta que eu queria te fazer, até uma provocação para a galera que está nos ouvindo, é que há uma visão
né, de que não é necessário o envio de missionários para a Europa, né? Porque Verdade. a gente associou muito a missão, e tá certo também, né? Mas com os países, vamos dizer assim, que estão mais pobres do que a gente. Né? Então o Brasil está aqui num lugar de muita dificuldade, mas existem outros países com maior dificuldade que nós, então precisamos enviar para esse, né? Poxa, o cara vai na Alemanha, Sim. vamos enviar um cara daqui para a Suíça. E para mim É isso como se denuncia... enviar um missionário daqui para os Estados Unidos fosse um absurdo. Exato, Exato. mas isso denuncia, de certa maneira, no nosso coração quem é o nosso Deus. Porque a gente tá achando que a Suíça tá bem, Exato. porque tem dinheiro. Sim, sim. Que a Inglaterra está bem, porque tem dinheiro. E isso né? é uma fala muito comum, né? Muito comum. Não, você quer fazer missão na Inglaterra? Exato. Missão de Sim. verdade é na África, é Sim. no Oriente Médio. Sim. É como se... Isso que você está falando total, é muito total. sério. Se não Sim, fosse sim. pessoas que o Senhor ama e que precisam desesperadamente do Evangelho. Né? Laodiceia tinha dinheiro. Sim. Ele precisava Muito. de um avivamento, Sim. né? Então fala um pouco da missão na Europa, né? Hoje, e a necessidade da Europa de receber missionários e Sim. principalmente outras nações. Né? E se você puder falar um pouco também de outras nações também Isso. da Europa. Claro. Você tá observando aí. Sim. Panorama. Olha só, interessante. Por exemplo, falando da língua portuguesa, né? E falo isso em nome da igreja portuguesa, porque há um movimento interessante em Portugal, que existe um paralelo acontecendo, que é a igreja missionária de língua portuguesa e a igreja portuguesa, né? Porque algumas igrejas matrizes entendem, né, de trabalhar nesse paralelo, mas não é que o português veja isso como um problema. Muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que, em nome da igreja portuguesa, você pode perguntar isso, por exemplo, o Thiago Cavaco já esteve aqui, ele aceita com muito bom grado os brasileiros que estão chegando em Portugal. Sim. Porque ele entende a preciosidade que eles carregam e aquilo que Deus está fazendo aqui, que pode apoiar a igreja portuguesa com estratégias, com experiência, com esse fogo, né? Que não só é cultural, não só é natural. Não é só latino, né? Exatamente. Mas assumindo que, embora existam exageros assim como existe em todo mundo, o Brasil carrega assim, um conjunto de acontecimentos que está revelando para o mundo que Deus está fazendo algo muito poderoso por parte da vida de igrejas, líderes e instituições missionárias. Sim. Está acontecendo. Acredito que o Brasil atualmente deve estar em segundo lugar do país que mais envia missionários para o mundo, né? Acho que primeiro está a América, só que há a possibilidade do Brasil agora já ter passado em primeiro por causa desse fecho de portas nesse momento político que nós estamos vivendo. Então o Brasil é uma das nações mais responsáveis de envio de missionários. Agora é óbvio que existem terrenos diferentes na Europa, né? E com isso, missões que têm ênfases, né, diversificadas. Por exemplo, você vai para a Suíça, se a Suíça tem dinheiro, normalmente o problema da Suíça é o amor ao dinheiro. Exato. Então, há um povo... Você Não, vai pra o teu pai tá combater lá, um né? principado. Meu pai tá né? lá, meu pai sabe o que tá acontecendo lá. Então, há uma realidade. Cara, quando Jesus escreve as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, você vê que ele diz a uma das igrejas que tu és pobre, mas és rico. Mas na cidade de Laodiceia, ele vai dizer, olha, você é rico e você perdeu o foco. Então, há contextos em que o problema é o materialismo e a possibilidade de pessoas enriquecerem facilmente. Então, esse lugar precisa do evangelho, precisa de Cristo, porque Cristo tem que ser o Senhor das suas vidas, né? Então, às vezes o que acontece, talvez, na minha opinião, é que nós estamos habituados, pelo menos nessas últimas décadas, a pensar em missão no contexto de trazer provisão social. Somente, né? E não a plantação de igreja, como a gente acabou de falar. Exatamente. O foco não Vai é entrar no o mesmo evangelho lugar. da igreja. né? Exato. O foco é amparar necessitados nesse sentido mais material, que pode ser considerado materialismo também. Se você for pensar no sentido da prática... Se o que vai embasar a missão é esse pensamento. É um problema material, é uma discussão fundamentalmente materialista. E não é que o evangelho ele não nos dê esse respaldo e essa necessidade de apoiar os oprimidos, Sim, né, também. nesse sentido. Mas a principal função de Cristo na Terra é nos ensinar
o evangelho para que a gente ensine as nações a respeito disso. Então, o projeto é plantação, o projeto é alcance de vidas e colocá-las sobre o governo de Cristo até que Jesus apareça nas alturas. Então, se nós entendemos a movimentação missionária como uma realidade em que há lugares, diversos lugares, que precisam de ouvir falar de Jesus e se arrependerem dos seus pecados e viverem uma vida santa como um povo zeloso e particular de Deus, você vai perceber que não é só a África que precisa disso, não são só países de leste europeu com mais necessidade nesse sentido, mas Portugal precisa disso. Portugal precisa disso. Aliás, a Inglaterra, a Inglaterra precisa disso. Portugal está recebendo das movimentações missionárias o fogo que eles acharam que nunca mais ia voltar na Europa. Entende? Eu venho de família missionária, percebe? E é interessante uma coisa. O contexto da igreja histórica evangélica portuguesa, em grande parte, foi apoiada e plantada por missionários americanos. Entende? Então você vê que a igreja, ela é de expansão, ela é esse fenômeno de pessoas sendo enviadas e pessoas prestando contas e plantando igrejas e trazendo ordem e instituindo bispos para as suas congregações, está acontecendo há mais de 2000 anos. E é muito lindo o movimento que parece estar se desenhando, né? De você ver a igreja saindo de Jerusalém, né? Indo para a Ásia, indo para a Europa, né? Indo para a América do Norte, indo para a América do Sul, e a impressão que dá agora que está fazendo um retorno, né? E é muito interessante que o retorno seria, né, a América Latina, a América do Norte, voltando, devolvendo para a Europa para chegar à Ásia, ao Oriente Médio e Até voltar a Jerusalém, Sim. né? E é lindo quando você pensa nisso, porque hoje evangelizar a Europa é evangelizar missionários para o Oriente Médio. Com certeza. Porque você tem uma invasão ali, né, ou uma tomada, né, de imigrantes vindo Sim. do Oriente Médio, buscando refúgio, buscando uma vida Sim. melhor. E de repente você está lá em Londres para alcançar inglês, mas você vai alcançar um monte de muçulmanos que podem ser daqui a pouco despertados e devolvidos aos seus países de origem como missionários para pregar. Cara, essa é a leitura. Interessante que lá no Discope School, me perguntaram a respeito disso. Você está alcançando portugueses em Portugal? E eu respondi, eu estou alcançando Portugal. E com isso, não estou alcançando somente portugueses, mas estou alcançando a Europa, que está em Portugal. A Europa é globalizada. Entende? E há novos movimentos migratórios que está fazendo com que ainda seja mais globalizada ainda. Que antigamente era mais o pessoal da África que ia para a Europa, mas agora não, né? Agora não. Gente do mundo inteiro está na ali na nossa Europa. igreja, nós estamos no contexto onde cada vez mais recebemos povos árabes morando nas regiões. Então a gente tem que levar a sério o nosso contexto e acreditar que pregar para essas pessoas é investir num futuro missionário que vai acontecer daqui a pouco. Né? Interessante que é o movimento de Paulo, né? Paulo vai e volta, assim como a igreja vai e volta até Jerusalém, é uma coisa... Eu creio profundamente, assim, que no tempo do fim, países como Portugal, Espanha e Inglaterra serão bases apostólicas para a grande tribulação. Porque você imagina, ali, nós estamos falando de grande tribulação, a gente está falando de Oriente Médio, né? Mas nós estamos no Brasil, cara. Então, você imagina o mundo apoiando o que Deus vai fazer no Oriente Médio nesse tempo, e a Europa vai ser um centro, né? Um centro apostólico, né? Sim. E é interessante, uma vez o pastor Paulo, né, me provocou muito, assim, porque ele sempre traz uma reflexão, né? De que o Brasil, de alguma forma, por muitos anos, tem buscado paternidade nos Estados Unidos. E ele fala dessa distorção porque os Estados Unidos é um irmão mais velho, né? Pensando na história globalizada, os Estados Unidos é um irmão mais velho, a gente brinca que é o irmão rico. É o nosso irmão rico, né? O irmão que deu certo. Né? E aí a gente fica lá tentando achar a paternidade dele, né? E aí ele trouxe uma reflexão, né, sobre aquele verso do converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e ele fez essa pergunta também, quem é o pai do Brasil? Né? Quem são os pais do Brasil? E os pais do Brasil como nação é principalmente Portugal, mas de alguma forma Itália e a própria Espanha. Então, ele
estava dizendo sobre isso, como vai ser redentivo e cura para o Brasil se reconectar com a Europa. Muito bom. E até ele fala disso, a gente fica tentando copiar um modelo político, por exemplo, dos Estados Unidos, que não funciona aqui. Sendo que a gente deveria estar olhando para modelos políticos da Europa que tem a ver com a forma. Ele está dizendo que a gente é muito mais parlatório, a gente é muito mais conversa, mesa, discussão, do que ter 2 partidos, entendeu? Que você vê hoje nos Estados Unidos. A gente fica tentando copiar um negócio que não tem a ver com os nossos pais. Exatamente. Os nossos pais não são tão pragmáticos assim. A gente não é pragmático, a gente não sabe ficar fazendo planilha, entendeu? Que tem a ver com... E foi muito interessante que eu compartilhei com você, né, de ter ido em outros países, e aí, há um tempo atrás, tive a oportunidade de ir para Portugal, né? Sim. E pisar lá pela primeira vez foi muito interessante a sensação de tipo assim, Uau. que é isso aqui? Tô em casa, entendeu? Não, A e eu, então, que você vai em Lisboa, eu tô no centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. Na arquitetura, você vê uns tijolinhos, uns azulejos no chão, né? Exato. Você fala, isso aqui tem lá. Isso aqui tem lá. É uma semelhança. É a semelhança. Aí, eu lembro que a gente estava, assim, visitando uma casa e os mais idosos, assim, tinha um pessoal mais idoso lá, assim, e eles, uma mulher reclamando sozinha, assim. Aí a Val... Meu Deus, minha avó fazia isso. Meu avô fazia isso. Eu achei que ele era rabugento. Não, mas tem a ver com uma cultura. É uma cultura. Cara. É uma genética. Aí a gente sentado à mesa, almoçando e falando na janta. Ele falou, isso aqui é coisa de português, de europeu. Comer falando do que vai comer. Nossa, a gente faz isso. É bom, é bom. Não, a própria comida, né? Total. Você come a comida e fala, cara, isso aqui é a nossa influência. Então, reconectar, né? E até de uma forma, às vezes, assim, que pra gente é cômica e parece que não é nada, mas a gente ficou nessa da piada do português e tal. Sim. Mas havia, parece que uma estratégia quase que maligna de desconexão, né? De tipo assim, sim. Não conecta com eles. Exatamente. E talvez era com quem nós realmente tínhamos que conectar. Sim, e sabe, eu estou muito feliz porque nesse período mais recente da minha vida pastoral e de plantação de igreja, eu tenho visto pastores portugueses muito respeitosos com a missão da América do Sul para cá. E também tenho visto pastores brasileiros, missionários, entendendo o respeito devido que tem que dar aos seus pais. Entende? Aqueles que levaram, ou aquilo que está acontecendo já em movimentação missionária da própria história portuguesa, né? Porque uma das coisas que o português do Brasil não pode dizer quando chega em Portugal é o avivamento chegou, né? Mas assim como a nossa natureza é relacional. Em outras palavras, eu vim aqui ensinar. Aqui tudo é mato. Eu vim aqui ensinar vocês o que é a igreja. Exatamente. Eu vim colonizar vocês. Exatamente, né? Espiritualmente falando. Exatamente. Então, existe uma melhoria nesse relacionamento. E acredito que os próximos anos serão anos de proximidade, de trabalho de equipe nesse sentido, sabe? Até porque, cara, deixa eu te falar, a igreja mais portuguesa do Brasil hoje tem uma grande percentagem de brasileiros. Entende? É inevitável. Inevitável, né? Entende? Não existe mais possibilidade de tentar... separar, né? Não dá pra separar. Entende? Não dá pra separar. E glória a Deus que não. Porque nesse tempo onde as nações estão se misturando, a gente vai precisar ter a humildade e a sensibilidade de se relacionar, né? A gente tem que se relacionar. E se somos um povo historicamente relacional, nós temos que voltar para a questão, né, da mesa entre nós e compartilhar o nosso desejo de alcançar a cidade, o país. Não é somente sobre aumentar a marca da nossa igreja, mostrar a nossa relevância, né? Sim. Mas tornar Jesus relevante. E fala um pouquinho só de trás para frente esse podcast, né? Mas ele citou da história da sua família. Sim. Né? Então vocês vão para Portugal já numa visão missionária ou como é que foi a sua chegada lá? Então, meus pais... meu pai era... Eu lembro aqui do Brasil, Espírito Santo. Isso que eu ia falar. De onde que você é? Fala pra galera. Eu sou de Espírito Santo, né? Nasci numa cidade chamada Santa Maria de Jetibá.
uma cidade que tinha muitos alemães, Pomeranos era o nome. Olha só. E lembro de meu pai, desde criança, de Bíblia aberta, cantando, liderando jovens. Lembro de estar na rua com ele. Acreditem, jovens mais novos, existia panfletos de papel em que se entregavam nas ruas, né? Nas mesmas ruas que vendiam um espetinho. Vendiam um espetinho, né? Eles colocavam cassetes, né? Aquelas pequenininhas fitas para colocar no som, né? Então meu pai colocava o som, músicas, com alto-falante na rua de carro. E ficava pregando, né? De microfone. Legal. Eu lembro dessa realidade, eu lembro até de um momento em que meu pai fez isso. E aí, no culto de domingo, cara, não cabiam pessoas, pareciam mais alemães do que portugueses ali. Cara, eu tenho isso em memória. Então, toda a minha vida, eu fui batizado com a experiência de evangelismo, de vida de igreja. Eu lembro que assim, eu tô em casa assistindo Pica-Pau e tem uma pessoa caindo endemoniada, né? O clássico de filho de pastor, né? Sim. Embora os meus pais não eram pastor, meu pai não era pastor ali no Brasil ainda. Ele foi como, não sei se era diácono, alguma coisa assim, só que ele se encontrou com a Igreja Missionária Brasileira, e ali, já tendo todo esse respaldo de pregação, de liderança, chegou ao pastoreado e começou a pastorear mas quando uma igreja. Ele foi para trabalhar. Ele foi com duas coisas, com uma promessa, porque ele tinha recebido da parte de Deus, que Deus tinha uma promessa para sua família do outro lado do rio, em Portugal. Então, ele inicialmente até tentou ir para Estados Unidos, não deu certo. Só que aí o Senhor o direcionou para Portugal. Então ele veio com uma consciência que Deus iria fazer alguma coisa aqui. E também por causa de trabalho. É óbvio, também nós não vivemos... Lembrando que você está no Brasil, então... É que você falou aqui. fazer alguma coisa desculpa, lá em Portugal, desculpa. Exato. E aí... Tô em casa. Tô em casa. É isso, entendeu? É isso. E aí, então, ele chega lá e ele já se encontra com a igreja missionária e já se envolve profundamente. Se envolve profundamente. Posteriormente, ele começou, então, a pastorear a igreja. Você tinha 6 anos, né? Que você falou. Eu cheguei com 7 anos, sim. Lá em Portugal. E aí, essa igreja pertenceu à Convenção Brasileira, que não lembro. Era a Assembleia de Deus. Sei que era a Assembleia de Deus. E, posteriormente, a liderança dessa convenção em Portugal decidiu convidar os pastores que estavam tendo essas plantações de igreja para que eles fossem independentes e começassem a viver a sua cultura de igreja. Então, meu pai inaugurou uma igreja, Assembleia de Deus, e vivemos ali muitas coisas durante muito tempo na minha adolescência, sempre vendo o Senhor fazendo. Claro que num contexto de Assembleia de Deus, um pouco diferente do nosso. Sim. Mas coisas que me marcaram muito e foi muito importante para mim e para minha família. Só um parênteses, né? Como que a Assembleia de Deus enviou pessoas para a Europa, né? Foi um movimento em várias nações, se você vai, como que houve um movimento missionário a partir da Assembleia de Deus, né? Porque a Assembleia, e eu acho que é algo que a gente precisa revisitar, assim, ela crê, né? Ou cria, né? E eu acredito que continua crendo muito no ministério do leigo, né? Do ministério. Então, o cara tá ali na igreja e ele é ali, participa, é crente, batizado e tal, e ele fala, poxa, estou mudando pra Europa. Cara, a cabeça dele abre um ponto de pregação lá. E tal, e vai. Então, ele tinha muita coragem, né? Nasceram, né? Sim, eu acho que há um ensino muito enfático na questão de pregar na Igreja Assembleia de Deus. Percebe? Você vê que pessoas que vivem nesse contexto, elas estão sempre muito intencionais no ônibus, entendeu? Então eles não têm aquela visão somente litúrgica, né? Sim. Tipo assim, eu vou pro culto e é lá que vai acontecer a coisa. A gente tem que revisitar isso, acredito. Mas te interrompi. Não, prossegue. E aí a gente cresceu durante um tempo nessa igreja, só que meu pai, ele trabalhava, era bivocacionado, sempre foi, nunca se tornou integral, não era possível naquele contexto de igreja. O que acontece é que houve a grande crise financeira na Europa, que começa em 2008. Meu pai perdeu tudo. Lembro de o guincho levar os carros do meu pai. Meu pai começou a repensar em voltar a emigrar por causa do financeiro. Também estava mal emocionalmente. Há muitas coisas que hoje eu trabalho na minha vida pastoral que eu aprendi, né, com algumas dores do meu pai. Isso foi muito importante para mim. Então, eu era o único ali que estava perto da maioridade, de idade.
Então, a igreja, ela sofreu muito com a crise, muitos brasileiros voltaram. E, para além disso, teve o Mundial e as Olimpíadas no Brasil. Então, como o meu pai, a igreja dele era 99% brasileiros, tipo assim, contexto igreja missionária brasileira, todo mundo foi embora, praticamente. Yeah. E aí ficaram só os jovens. Só que eu liderava os jovens, a gente estava vivendo um avivamento, cara. Era uma igreja num porão, num lugar chamado Sobreda Velha, onde jovens vinham de todos os lugares e se reuniam ali. E eu tocava bateria, e aí a gente ia ensaiar, a gente não ensaiava. Mas agora ele se converteu. Eu me converti. O Espírito Santo caía sobre a gente e a gente ficava horas chorando, orando. A gente não entendia o que estava acontecendo. Sabíamos que recebíamos constantes visitações do Espírito Santo, sabe? Então, o Senhor começou a mexer muito ali com a gente. Ali, mais ou menos aos meus 17 anos, o Senhor começou a usar pessoas e me dar convicções de que Deus me chamava para uma vida pastoral e apostólica, uma vida de plantação de igreja e desse tipo de movimentação. Posteriormente, a igreja do meu pai começou a entrar em queda, né, a nível numérico. Só que houve uma coisa muito interessante, aqui só abrindo parênteses. Eu comecei a pregar ali na igreja por volta dos meus 18 anos, aos domingos, né? E um dia, uma pessoa foi lá na frente e entregou a vida a Jesus numa das minhas primeiras pregações, e é a minha esposa. É mesmo. A Joana. Santa Joana. A Santa Joana. Então a minha esposa, ela conheceu Jesus através de uma pregação que eu tive o prazer de... Então acompanho a minha esposa desde o início da caminhada, cara. É uma história muito linda. E então, posteriormente, o Senhor começou a falar comigo a respeito de começar, né, a vida pastoral. Nós transitamos para a igreja no Marquês de Pombal, Lisboa. E ali o conselho de pastores me reconheceu como pastor aos 21 anos de idade. Só que eu sempre entendia que eu precisava começar algo do zero, sabe? E assim, eu já tinha nome, já tinha o desenho, já tinha tudo. Há muitos anos atrás. E aí eu entendi, eu pedi a bênção, me abençoaram, e eu comecei a orar em casa com a minha família. E cara, durante 3, 4 anos, eu trabalhava durante a manhã e a tarde, e qualquer pessoa que me pedisse para pregar o evangelho na sua casa, eu ia à noite. Então eu tive durante 3, 4 anos pregando a qualquer casa que me chamava. Qualquer casa, eu pregava, já preguei dentro de carro, já fiz culto dentro de carro, barbearia, sótão, oficina de carro, casa, boca de fumo, em vários lugares, em várias cidades. Então eu me dedicava levava a mochila, 3 livros de teologia, porque eu lia muito, 2 bíblias, e ia trabalhar, saía do trabalho, ia para servir as pessoas que me convidavam, e no final minha esposa vinha de carro, me buscava à noite e eu voltava para casa e depois eu repetia tudo no outro dia. Então eu comecei a pregar para muita gente, sabe? E apresentar o evangelho. E nesse percurso eu comecei a ter discípulos. Algumas pessoas que começaram a querer caminhar comigo de perto. Depois de 3 anos ali pregando, eu tinha ali um ajuntamento de pessoas mais próximas, que foi aí que a gente entendeu de começar uma igreja local. Que foi a galera core ali inicial. Então a gente quando plantou ali a igreja, a gente tinha mais ou menos assim umas 15, 20 pessoas. E umas 15, 10 pessoas ali fortalecidas. E por isso é que houve esse grande crescimento que a gente está vivendo depois de 6 anos. A gente Então, se conheceu a gente se logo conheceu. depois, Você conheceu no início praticamente da igreja. Ele vai uma vez por ano lá, entendeu? A gente se conheceu no início, né? Que Sim. era na marcenaria. Era marcenaria. Porque Marcenaria. o que acontece? Eu trabalhava como marceneiro. Porque houve um momento que eu saí do trabalho e comecei muito Jesus Cop, né? a trabalhar com carpintaria. Apesar que ele era carpinteiro. Mas é isso também. E aí o que eu fazia? Como a igreja, quando a gente começou, a gente não tinha estrutura para pagar tudo que a gente tinha alugado, que era pequeno, mas... Porque a gente foi quebrando e alugando mais, né? Até hoje, estamos aí quebrando. Ele é bom nisso. A gente gosta de quebrar. O que aconteceu? Eu trabalhava para pagar metade da renda da igreja. Entende? Então... eu pagava metade da renda da igreja. E aí a gente começou a crescer ali. Sim. E posteriormente é óbvio que não tinha mais condições de trabalhar e pastorear. Então
alguns irmãos que já estavam no processo para serem reconhecidos como pastor, ali no 2º ano, mais ou menos, disseram: Felipe, você tem que parar. A gente tem que arrumar um jeito de ter você como integral. E aí eu aceitei. Foi difícil, porque o processo até de ser integral foi progressivo na questão de conseguir sustento, né? Então, cara, foi um agir de Deus. E aí a gente quebrou para ter mais espaço para culto, a minha marcenaria. Eu vendi todos os meus minhas ferramentas, equipamentos, fiquei só com um serrote japonês, que eu deixei lá porque na integração de membros, eu digo que é como eu trato de Guarulhos na igreja, é com aquele... E aí a gente foi crescendo, e o Senhor sempre, sabe, estabelecendo em nós entendendo, aprendendo, seguindo vocês, conhecendo o Fábio, nos conectando e trazendo esse respaldo, né? Que não acontece em 6 anos, quase 6 anos de igreja, mas acontece numa história de missão que começa nos meus pais, né? Em tudo isso que aconteceu. O Gustavo Paiva, né, fala, né? Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. De repente. É isso, cara. Foi muito processo. Quando eu iniciei o pastoreado, eu passei por um período de depressão também. Então, cara, foi um monte de coisa que Deus trabalhou na minha vida para chegar até aqui. E espero estar começando ainda, né? Viver muito mais coisas de Deus. E até dizer para você que tá aqui com a gente, ouvindo e tá em Portugal, talvez você migrou há pouco tempo e tal, e você ainda tá se encontrando aí como igreja, e lá em Lisboa, quem tá em Lisboa é em Amora. Né? Amora, Amora, né? Na grande Lisboa aí. Sim. E fazer uma visita lá para Lâmpadas da Cidade. E quem sabe não é uma família, né, para você participar. Uma família bem barulhenta e bem divertida. Bem, amigo, obrigado. Muito bom. Obrigado, querido. Não só pelo podcast, mas pela sua visita aqui ao Brasil e servir nossa comunidade, escola de cura, dar aula na school e tudo que você contribuiu com a gente. Obrigado mesmo. Prazer, viu? Muito obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado. Valeu. E obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para uma galera. Talvez muitas pessoas tenham no coração, o Senhor tem chamado eles para a Europa e uma dessas mentiras que a gente estava compartilhando aqui tem atrapalhado essas pessoas. Então, vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas serem alcançadas. Se você está na Europa, deixa um comentário aqui, fala com a gente um pouco do seu testemunho, do que você está vivendo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele diz... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, não fizer... Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.